Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal WR Filmes. Meu nome é Wesley Ramos e nesse vídeo eu vou falar sobre o novo filme original da Netflix chamado O Assassino. O filme estreia em novembro da Netflix, mas a partir do dia 26 de outubro você pode assistir nos cinemas de todo o Brasil. Será distribuído pela O2 Play. Esse é um novo filme do David Fincher, então é uma grande opção assistir nos cinemas. Eu falo de diversos filmes da Netflix, tem uma qualidade incrível para assistir nos cinemas. E o Assassino, sim, é uma grande oportunidade de ver nos cinemas. O filme tem um elenco maravilhoso. Afinal de contas, é um filme do David Fincher. Se você não se recorda desse nome, ele fez a Rede Social, ele fez Clube da Luta. Sei, ele fez no ano passado, o último filme dele foi Mank, é um filme questionável no meio da crítica, por mais que eu tenha gostado. Mas ele é um grande diretor e como em todos os filmes dele nós temos uma grande quantidade de astros e estrelas, nesse filme nós temos Michael Fassbender, Sophie Charlotte, nós temos Tilda Swinton, tem também Charles Parnell, entre outros. O filme conta a história de um assassino, de um matador, que é interpretado pelo Michael Fassbender. Ele acaba tendo um certo problema em uma das suas missões, em uma das suas execuções, e agora quando uma pessoa importante acaba tendo um certo problema, acaba sendo atingida, acaba sendo atacada, ele vai em busca de vingança, em busca de encontrar os responsáveis por essa atitude. É um filme interessante, nós temos um elenco estelar, já mencionei, e o Michael Fassbender ele está muito bem nesse papel. É um personagem bem silencioso, por mais que há uma locução em off em 70%, 80% do filme, essa locução em off, ela não atrapalha, na verdade diz muito sobre o próprio ritmo e a condução da história em que o David Fincher está trazendo para esse personagem. É um matador, é um assassino, ele em diversos momentos ele está esperando, ele está aguardando que algo acontece. Essa questão de aguardar, essa questão de esperar é um ponto bem chave para dentro dessa trama. Geralmente nós acompanhamos filmes de assassinos, matadores de aluguel, filmes bem ágeis, filmes de ação, filmes que têm uma adrenalina maior, e nesse filme ele utiliza um pouco dessa subversão, ele subverte um pouco dessa ideia e traz um personagem mais silencioso, um personagem que espera muito até que de fato ele tenha que agir. É algo bem interessante e para não deixar o filme tão cansativo, nós temos a locução em off do Michael Fassbender, né, verbalizando os seus pensamentos, os seus mantras, como por exemplo, sempre antecipar, nunca improvisar, fique atento, descansar, repousar, fazer algum exercício, manter a calma, atingir 60 batimentos por minuto, tomar cuidado, prestar atenção, fugir, olhar, ser atento, enfim, entre diversos outros acontecimentos que são verbalizados por meio do pensamento do Michael Fassbender, que é inserido na narrativa em forma de locução em off. É um jeito interessante que o diretor utiliza. A gente reclama bastante dessa locução, mas aqui é bem realizada, é bem feita e acaba contornando, né, essa lentidão que o filme que o filme poderia trazer, e que ao invés disso, na verdade, traz uma certa expectativa para o público. Esse é um filme de suspense, então a expectativa e, óbvio, e a própria satisfação dessa expectativa é bem presente dentro desse filme. Alguns momentos, alguma pegadinha,
como por exemplo, ele está em guarda, esperando para cumprir a sua missão, mas algo de imprevisto acaba acontecendo, ele pode ser exposto, ele vai ter que lutar, ele está em perigo, ele vai ter que fazer aquilo que ele não queria, que é improvisar, mas aumenta a expectativa, aumenta a adrenalina do personagem e a nossa, mas tudo acaba sendo resolvido de uma forma bem inesperada e aquilo que a gente previa que ia acontecer não acontece e acaba sendo resolvido de uma forma mais cômica e light, que é uma cena do começo quando ele está em guarda. Já em outros momentos, nós temos o entregue, a satisfação desse suspense, dessa espera, uma das cenas melhores, maravilhosas, intensas dentro do filme, que é justamente quando ele precisa entrar numa casa e que há alguém lá dentro. Uma sequência de cena de ação absurda, incrível e que você precisa assistir numa das maiores telas possíveis. Afinal de contas, o diretor utiliza um jogo de câmera e uma certa imersão para dentro dessa cena, onde Michael Fassbender precisa enfrentar um personagem brutamonte, gigantesco, absurdamente grande. E essa sequência de luta onde o corpo a corpo acaba tomando a frente, a gente vê como Michael Fassbender, ele é pequeno, ele é tão magro e ele é minúsculo em comparação ao Brutamontes que é o seu adversário. E o mais incrível de tudo isso é que o diretor em diversos momentos deixa a câmera no chão, ou próxima do chão, e é um chão meio de madeira. Então, quando o Brutamontes, o inimigo, quem o Michael Fassbender está indo atrás, começa a andar, começa a bater no Michael Fassbender, há um certo tremor no chão, como se fosse Davi e Golias. É incrível essa cena, essa sequência de cena absurda. Infelizmente, ela é curta, é a única, vamos dizer assim, cena de ação, cena de adrenalina. Afinal de contas, a proposta do diretor é justamente subverter essa questão de assassinos, essa narrativa de filmes de assassinos de aluguel, com muita ação, com muita adrenalina. Mas sim, ele entrega, e quando entrega é uma das melhores sequências que a gente acaba assistindo nesse longa-metragem. E que, olha, vou contar pra vocês, é uma cena incrível. Michael Fassbender deve ter se arrebentado pra fazer. Enfim, assistam. Enfim, a Sophie Charlotte, ela está presente nesse longa-metragem, é uma participação pequena, mas ela aparece como um envolvimento romântico do personagem assassino, que não tem nome. Ela é uma personagem que traz essa questão emocional para o assassino em busca de fazer vingança sobre o ataque que foi realizado nessa personagem. Então, a gente pode ver esse lado brasileiro, por mais que a Sophie Charlotte, de certa forma, está interpretando uma dominicana. Afinal de contas, a cena dela se passa na República Dominicana. Então é mais pela questão participação latina. É um pouco estranho, né? Poderia ser no Brasil, talvez ficaria mais interessante agora utilizar República Dominicana e colocar uma brasileira. Por que não uma própria uma própria mulher de República Dominicana? Mas tudo bem, pelo menos nós temos uma brasileira nesse filme. E parabéns, Sophie Charlotte, né, por conseguir participar desse filme. Por estar no filme do David Fincher. Eu entraria no filme do David Fincher só para ser um entregador, sabe? Só para nem para aparecer, só para entregar o seu garçom, bater na porta, sabe? Esses figurantes que só por estar no set de filmagem de um filme do David Fincher eu entraria. Então, parabéns, Sophie Charlotte. Entre outros que estão no elenco, nós temos a maravilhosa Tilda Swinton. A personagem dela aparece mais pro finalzinho do filme, depois da segunda metade, como um dos responsáveis, uma das pessoas que o matador está em busca, está atrás. Há um certo jogo de diálogo entre Fassbender e Tilda Swinton, mais óbvio, né? Tilda Swinton, ela
ela tem toda uma presença, ela tem toda um, um jogo de sutilezas em pegar, né, e dar a volta por cima desse personagem, né, do assassino. É interessante essa participação dela, pois por mais que seja, vamos dizer assim, uma chefe, uma das pessoas responsáveis pelo ataque, ela tenta dar a volta por cima, tenta fazer um pouco jogo de manipulação, fazer algumas piadas sobre já que eu vou morrer, eu poderia tomar um sorvete. Por que eu não tomei sorvete? Eu vou beber, me traz alguns vinhos. Enfim, tem uma presença, um certo humor ácido na sua interpretação. E óbvio, a Tilda Swinton ela é maravilhosa. Enfim, o filme tem diversos outros personagens, é, mas acho que o que eu posso dizer sobre o assassino é que é uma grande experiência. David Fincher traz uma grande fotografia, traz uma grande narrativa. É um bom filme, ele traz um pouco dessa subversão. É um filme mais de suspense e menos de ação. Temos sim uma sequência boa de ação, mas é basicamente a gente acompanhar um assassino em um completo silêncio, um assassino que está sempre esperando, está sempre no aguarde para de fato cometer a sua, né, a sua execução. É interessante, o filme ele é dividido em umas partes, 6 partes, e é interessante até porque as partes elas são separadas por meio de transporte do personagem. Por exemplo, ele começa na França e aí ele termina a sua missão na França, ele vai, por exemplo, para a Alemanha e aí ele vai por meio do aeroporto. Então chega lá, apresenta o seu documento, e a pessoa, né, que está comprando a passagem para ele, o funcionário, fala o nome dele e fala o nome dele, tá aqui a sua passagem, boa estadia, bem-vindo, volte sempre, enfim. E todas as vezes que ele faz isso é com um nome diferente e é muito engraçado, pois o diretor ele utilizou, ele busca utilizar isso várias e várias vezes. Todas as vezes, na verdade, nós vemos nitidamente, né, o vendedor recepcionista dizendo o nome do personagem, né, dele que vai fazer a viagem, e são todas identidades falsas, todos nomes falsos. É uma certa brincadeirinha que David Fincher também traz para o filme, né, para toda a contextualização, mas eu achei divertido. E enfim, eu acho que não tem mais nada que falar. É um bom filme, assistam. É, talvez alguns possam se incomodar por não ter tanta ação, ser um filme mais lento, mas eu acho que o diretor utilizou muito bem essa locução em off. Agora, lá pro finalzinho, eu acho que é uma grande quebra de expectativa. Assim, eu acho que lá no finalzinho a gente queria uma cena um pouco mais, uma conclusão um pouco mais ferrenha, um pouco mais ágil, um pouco mais vamos dizer, um pouco mais clichê, talvez, sabe? Talvez. Mas o diretor também subverte o final e talvez alguns não vão se incomodar com esse final, mas é um bom final. É até meio engraçado, pois há uma certa há um certo diálogo sobre maioria contra minoria, que é sempre bom ser da minoria, pois a minoria sempre ganha da maioria. Tem um certo jogo sobre isso, prestem atenção no começo e no finalzinho, quando esses diálogos são ditos. E acho que é isso. Ele traz essa questão do assassino, quebra umas certas expectativas. Não é exatamente um serial killer, é um assassino de aluguel. E ele está em busca de completar o seu plano, tem alguns mantras. E é isso, acho que não tem mais nada o que falar. Vou ficando por aqui, assistam e deixem aqui nos comentários se você gostou ou não desse filme. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau.